Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de glória. Como sempre, peço para que você abra a sua Bíblia comigo e já vai pega o teu óculos, teu assistente, para que possamos juntos meditar aqui um pouquinho na palavra do Senhor. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoares e me alargares as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Interessante que nós vemos falar de Jabes em 2 versículos. Estão versículos tão importantes, falam tanto conosco através dessa palavra. O tema de hoje é crendo, recebereis. E interessante que hoje eu estive na minha igreja e o meu pastor trouxe uma palavra, o pastor Alexandre, que é uma bênção nas nossas vidas. E ele trouxe uma palavra no livro de Isaías 43. E muito daquilo que ele falou, o Senhor já tinha colocado ao meu coração para fazer a palavra de hoje, para trazer e compartilhar com vocês a palavra de hoje. Então, para mim, foi algo que confirmou no meu coração tudo aquilo que o Senhor já tinha ministrado sobre a minha vida. A gente brinca às vezes falando que nós estamos na mesma fiação, né? E essa fiação tem que vir do céu. E por que eu escolhi esse tema? Eu gosto muito dessa palavra de Jabes, uma palavra até pouco ministrada na casa do Senhor, mas Jabes é um descendente de Judá. E a gente fala da tribo de Judá, né? Da tribo do leão, da tribo de Judá. Eu gosto muito de falar sobre isso. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo com vocês sobre esse tema hoje, obviamente aí no nosso tempo, rapidamente. Jabes significa com aflição eu dei à luz. E não é a primeira vez que nós vemos essa questão de dar o nome para uma criança no momento de aflição, no momento de dor. Quando a gente pega a palavra, quando a gente lê a palavra do Senhor, nós encontramos a palavra Benoni, que é o primeiro nome de Benjamim, que também a sua mãe, ali Raquel, naquele momento ali que ela dá a luz a Benjamim, ela coloca o nome de Benoni, porque ela fala também de aflição, ela fala de dor. E Jacó, após a sua morte, ele fala, não será Benoni, será Benjamim, que é filho da minha mão direita e da minha alegria. Inclusive, o nome do meu filho é Benjamim, por conta disso. Porque uma vez que eu já contei para vocês que eu era estéril, eu me sentia um Benoni, porque eu não podia gerar, e o Senhor transformou Benoni em Benjamim. Mas isso é história e é ministração para um outro dia. E Jabes, ele já tinha um decreto sobre a sua vida, aflição e dor. Mas nós hoje estamos falando de orar e de crer naquilo que nós estamos orando. De nós não aceitarmos aquilo que é decretado sobre nós. Primeiro, obviamente toda criança ela não tem o poder de escolher o seu nome. E Jabes, ele também não escolheu o seu nome, mas olha que interessante, está escrito. Foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. Jabes não se atentou, não se prendeu ao seu nome, mas ele foi o mais ilustre de seus irmãos, ainda que no seu nascimento foi decretado algo sobre a vida dele. E a palavra do Senhor fala ainda mais. Jabes orou ao Deus de Israel. Isso significa que ele tinha um posicionamento cristão. Ele tinha um posicionamento de fé. E aí nós encontramos aqui em outros momentos o que o Senhor nos orienta sobre isso.
Aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, também diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Um dos nossos grandes problemas é que nós não tentamos. Sabe por quê? Porque nós falamos assim: não vai dar certo, eu não vou conseguir. Sequer tentamos. Está falando assim: pede. E às vezes a gente ouve uma frase falando assim: o não eu já tenho. Meu irmão, minha irmã, existem momentos na nossa vida que nós não temos nem o não nem o sim. Só que uma atitude nossa pode levar-nos ao não, ou uma atitude nossa pode levar-nos ao sim. O que nós não podemos é ficar paralisados. O que nós não podemos é ficar inertes, sem atitude. A palavra do Senhor nos fala: pede, busca, bate. E ainda mais, eu também deixei aqui separado algo que também o Senhor fala conosco sobre essa questão. Mateus 21, 22 está escrito: E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. O que nós vemos sobre Jabes? Qual foi a atitude dele? Ele creu no Deus de Israel e ele orou a Deus. Ele falou: Senhor, o Senhor alargue as minhas estacas, o Senhor me dê terras, o Senhor me dê possibilidades. Às vezes a gente fica preso, meu irmão, minha irmã, em uma situação e fala: Senhor, eu não vou conseguir sair daqui, porque nós não conseguimos vislumbrar, enxergar uma saída. E o Senhor, Ele alarga a nossa visão, o nosso território. E Ele fala: Vanessa, às vezes você é tão limitada e o que eu tenho é diferente, é maior. Às vezes a gente está num problema, a gente está numa questão e fala: Senhor, não tem solução, não tem jeito. Jabes não, ele não se prendeu ao seu nome. Ele foi o mais ilustre de seus irmãos, porque ele falou: o meu nome não significa nada. O que significa é o que Deus pensa sobre mim. Hoje meu pastor falou exatamente sobre isso. Não importa o que as pessoas pensam, importa o que o meu Deus pensa sobre mim. E mais, eu tenho um novo nome, um nome que somente o Senhor conhece. E a palavra do Senhor nos fala que o Senhor atendeu ao pedido de Jabes. E aí nós vamos para Isaías 43, que foi a palavra que o meu pastor leu, e está escrito assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Lembrem-se que Jacó teve o seu nome mudado, e que te formou, ó Israel. Olha que interessante. Ele começa chamando ele de Jacó, aquele que enganou seu irmão. E ele completa a frase falando Israel. Por quê? Porque ele foi transformado. Ele já não era mais Jacó. Agora ele era Israel. E aí está escrito: que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Jabes foi criado com dores, mas ele foi formado de fé. Entende, meus irmãos? Essa mudança que nós temos que ter na nossa vida. Talvez nós somos criados numa família com problemas, nós somos criados de uma forma, nós fomos enxertados, né? Assim como nós somos enxertados em Cristo, na árvore, na videira. E foi muitas vezes falado para nós coisas que nós não poderíamos conseguir, não poderíamos alcançar, que nós não teríamos sucesso, que nós não. Não! Que te criou, ó Jacó, mas que te formou, ó Israel, porque eu sou formada por Cristo. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem, eu sou aquilo que o meu Deus diz que eu sou. Então agora, ó Jacó, que foi criado e que te formou, ó Israel, não temas, porque
Eu te remi e chamei-te pelo teu nome. E tu és meu. Qual é o nome que o Senhor estava chamando? Jacó ou Israel? Israel. Ele já não era mais Jacó, ele era Israel. E aí Jabes não estava preocupado que ele estava sendo um servo de Deus. Ele já estava tendo visão do céu, que ele falava: eu não sou Jabes. A minha questão, essa dor que a minha mãe falou sobre a minha vida, não é isso que eu sou. Eu não sou um homem de dores, eu sou um homem de fé. E a palavra do Senhor nos revela que o Senhor atendeu ao pedido de Jabes. Eu te convido hoje, meu irmão, eu te convido hoje, a minha irmã, a ser criado como Jacó, mas formado como Israel. Eu te convido, meu irmão, a pedir, a bater, a crer, a orar crendo que o Senhor vai atender, já atendeu a tua oração. Amém? Medite nessa palavra, nos siga, compartilhe com um montão de gente essa palavra que precisa entender que ainda que nós tenhamos muitas vezes aí um destino traçado como Jabes, não vamos nos conformar com isso, vamos crer que o Senhor, Ele nos formou para sermos Israel. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te sustente, nos siga, compartilhe esse vídeo, indique para um amigo, para uma amiga e seja abençoado através dessa palavra. O Senhor te abençoe, te guarde, nos encontramos no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tchau, tchau.